Olá, sejam bem-vindos para mais um encontro aqui do Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Eu sou o Rodrigo, um dos trabalhadores daqui do CRESB. Nesse breve estudo, a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que é uma das maiores crenças da humanidade, esse sofrer eterno. Quando que isso surgiu e como é que a gente pode se livrar desse longo sofrimento moral. Aqui a gente vai lançar a mão basicamente do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno e do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos são do Pentateuco aí de Kardec. Vamos lá, existem penas eternas? Será que um erro que eu cometi nessa vida vai para sempre me aprisionar num caldeirão ardente de sofrimento do inferno, com capetas me espetando com seus garfos quentes? Só da gente imaginar a cena, hoje, vamos lá, século XXI, parece um pouco teatral demais, né? Fugindo um pouco da realidade. Mas parece teatral porque a gente já viu tantas vezes essa alegoria em filmes, em desenho animado na infância, em livros, em pregações religiosas, em quadros afrescos pelo mundo afora. Foram tantas representações que a gente até começou a duvidar, a desconfiar se era verdade ou não essa história de inferno eterno. Pois é, mas por milênios nós acreditamos que sim, um Criador soberano e punitivo não aceitaria desvios dos seus filhos e, caso acontecesse, deveríamos sofrer eternamente pelos pecados que a gente cometeu. E por que essa ideia de punição eterna existe? Porque um homem que não acredite nas consequências dos seus atos poderia fazer o bem ou o mal que quisesse, sem colher qualquer fruto no futuro. E isso é perigoso demais para um ordenamento social. Como o ser humano é um ser gregário, a gente aprendeu a viver em grupo, mas isso exigiu algumas regras sociais. E os mais sábios, mesmo que fossem mais primitivos naturalmente, eles foram passando geração após geração alguns mitos que foram úteis para o ordenamento moral e social. O medo sempre foi uma forma muito poderosa de ensinamento, até porque existe a lei da autopreservação. Então o homem ele vai evitar alguns riscos para ter uma vida um pouco mais segura, uma vida futura um pouco mais confortável. Agora, quando a gente contesta o que aconteceria no pós-morte, as religiões trouxeram o conceito de juízo final e de imutabilidade das coisas depois que a gente capota para o lado de lá. Acreditar que só se vive uma vez e que após a morte não acontece nada de novo facilita até certo ponto o entendimento da autorresponsabilidade. Fazer o bem agora para ganhar espaço no céu depois. Foi assim que surgiu uma linha universal de pensamento, que nos sugeriu que seríamos eternamente anjinhos tocando harpa sobre as nuvens ou eternamente sofredores nos caldeirões do inferno ardente. A doutrina espírita vem para esclarecer o que Jesus já tinha trazido já há muito tempo. Existem várias moradas na casa do meu pai depois dessa daqui, tem continuidade depois dessa vida, existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de progresso, minha gente. Aliás, esse conceito é legal e faz a gente pensar, olha só, se há progresso constante, se nós estamos em constante evolução, qual o sentido de uma eternidade que não muda? Esse esclarecimento que o Mestre Jesus trouxe para a gente e que os espíritos amigos corroboram com a doutrina espírita é o seguinte: faz a gente entender que não só que há sim consequência para os nossos atos, mas que elas estão equilibradas com o progresso moral de cada um. Então nós lidaremos com os nossos resultados positivos e negativos através das conhecidas provas e expiações. Voltar à vida para usar provas e expiações como oportunidade de evolução já dissolve completamente a ideia antiga de juízo final e de que a gente não lida com o resultado depois das nossas atitudes aqui na vida. E está em um atributo de Deus. Se Deus é infinitamente justo e misericordioso, como é que Ele ia permitir um castigo infinito? Ou um benefício infinito para um filho que errou e acertou ao longo da vida? Você acha que Deus simplesmente ia apagar as culpas daquele que errou, ia fingir que a pessoa gabaritou na prova, ia dar uma nuvenzinha para a pessoa morar no céu para sempre? Ou um caldeirão para ficar lá ardendo para sempre? Nesse caso, Deus não seria justo, porque Ele ia agir da mesma forma em relação à virtude de alguém, ou o acerto, ou a virtude pelo acerto, né? Ou o crime cometido pelos erros.
Falando em atributo de Deus, olha aqui Santo Agostinho reforçando a ideia. Vamos lá, abre aspas, coloquei aqui para eu poder ler exatamente o que ele falou. Consultai o vosso bom senso, a vossa razão e perguntai se uma condenação perpétua e consequência de alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Fecha aspas. Se Deus é perfeito, ele não pode falhar como a gente falha, não é verdade? O Espiritismo ensina que o perdão divino significa uma nova oportunidade ao espírito falido para que ele possa reconstruir tudo que ele danificou, que ele destruiu. O pecador deve fazer o bem igual na medida que ele errou. Então não se trata de punição, mas é uma ação educativa. Essa posição tem perfeito acordo com a afirmativa. O amor cobre uma multidão de pecados, sim. Então nada de fazer besteira a vida toda e no leito de morte, quando eu estou quase morrendo, eu vou pedir perdão a Deus e vou garantir meu lugar no céu. Gente, a gente precisa pagar esses boletos aí que a gente contraiu dívida. Outro aprendizado que Kardec nos trouxe sobre a tal eternidade está nesse trecho aqui do Livro dos Espíritos. Abre aspas. A palavra eterna é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração e qual a gente não consegue ver um fim, o termo, embora se saiba que existe fim. Dizemos então, por exemplo, que os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos que o mundo físico pode acabar. Então esse gelo, por causa, por exemplo, do aquecimento global, ele pode derreter. Então como é que ele é eterno? Fecha aspas aí. Coloquei um pouquinho das minhas palavrinhas aí também. A doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada em sentido figurado, devendo ser entendido como fogo moral. E foi aqui que Kardec e Platão lacraram com o conceito de duração das penas. Abre aspas para Platão falar. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir mal entre os homens, vão existir castigos. Em sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Fecha aspas. Sacou? A eternidade das penas não é a aplicação do sofrimento para o indivíduo, para sempre você vai sofrer, mas se refere à lei que é imutável, à lei que é natural, à lei que é eterna. A lei que vai existir para sempre, não o sofrimento de um erro que vai ser para sempre. Então não é porque eu cometi um erro que eu vou passar perrengue para sempre. A compreensão é, sempre que eu cometo um erro, eu sofro o reequilíbrio daquele ato, através das provas e das expiações. Ficou mais claro para você esse conceito de penas eternas? Vamos lá, a duração do sofrimento é o tempo necessário para que o espírito consiga rever os próprios conceitos e refazer o seu caminho. É que nem uma multa terrena aplicada, pontualmente. Quando a gente, por exemplo, para na lei seca e a gente lá, caramba, eu bebi e dirigi, não posso fazer isso. Então uma mudança de comportamento, é para isso que serve. Achar que não vai haver arrependimento é negar a lei do progresso. É como achar que uma criança jamais vai se tornar um adulto. E o arrependimento é o primeiro passo para essa expiação e para esse reajuste. A gente precisa se arrepender. Por isso, as oportunidades da gente voltar. Olha a gente aqui, por exemplo, trabalhando no computador muitas horas. A gente está sujeito a sentir dor no olho, a sentir um incômodo na coluna. Imagina se a gente não pudesse organizar aqui, se ajustar para poder passar a dor na coluna, passar a dor nos olhos. Imagina se a dor fosse eterna. Deus nos livre. Para fechar nosso estudo, para que a gente parasse de estender ainda mais o nosso sofrimento moral e começasse a desfrutar de um mundo mais feliz, bem podia ter uma receita, Vamos lá, um passo a passo, receitinha de bolo para a gente conseguir partir para a regeneração. Pois é. Kardec também estava querendo um passo a passo. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: qual é o guia mais perfeito? Chuta a resposta. Claro, Jesus. Ele estava aqui evidente em todos os lugares.
seja no texto evangélico, nas orientações da espiritualidade, na observação do bem, num ato de caridade você sente isso, no efeito restaurador do amor. Que possamos seguir, então, aprendendo todos os dias, saindo da inércia espiritual, da infância espiritual, que a gente acreditava no bicho-papão, que a gente acreditava, vamos se abrir para a maturidade moral, para que a gente possa atingir a fase adulta, que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Que assim seja. E a gente se vê no próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau.